Oi, gente, boa noite. Estou conectando aqui agora, aguardando a Andréia entrar. E eu acho que a gente tem uma coisa muito importante para conversar hoje, né? A ideia da gente falar um pouquinho sobre essa comoção que está acontecendo nesse momento com relação a como ouvir as nossas crianças é uma coisa muito importante. Então eu estou esperando a Andréia entrar e vou chamá-la aqui. Andréia, para quem não conhece, é uma psicóloga, né, que trabalha sempre comigo, uma psicóloga perita judicial e uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita admiração pelo trabalho dela. Então, tirando a parte que ela tem uma certa dificuldade com a questão das lives e para entrar, né, a questão... ela entrou aqui agora. Andréia, enviar a solicitação. Vê se você agora consegue. Eu não sei se é a sua conexão que está ruim. Então, a nossa discussão sempre, principalmente a gente que trabalha nessa área de família... entrou. Oiê. Oi? Tudo bom? Algum problema aí que eu não tô entendendo. O problema, como sempre, está entre o telefone e a cadeira, né? Mas tudo bem. Peraí. Você tá conseguindo me enxergar? Ai, meu Deus. Estou te escutando bem e estou te Tá, vendo bem. André, eu estava assim, tudo bem com você? Saudade de tudo você, a bem? gente só se vê por telefone, né? A gente se fala todo dia, né? Exatamente. André, eu estava colocando aqui, falando que a nossa questão hoje é a responsabilidade que a gente tem, a gente enquanto advogado, a gente enquanto psicólogo, a gente enquanto operador do direito, é a dificuldade que a gente tem de, no limite do nosso trabalho e no limite da ética, contextualizar a fala de uma criança. Uhum. Né? Eu quero só colocar aqui uma coisa que a gente não vai falar sobre nenhum caso específico, até porque a gente não pode fazer isso por conta dos nossos códigos de ética, mas o que a gente está trazendo aqui hoje é uma discussão entre nós, né, ampliando para as outras pessoas, o que a gente pode fazer, a gente pode fazer para trazer melhores resultados para as crianças, para proteger essas crianças, né? O que a gente pode fazer? Isso é uma coisa que a gente se questiona todos os dias, né? A gente trabalha e se É questiona verdade. todos os dias, né? O que eu posso dizer, e eu acho que você tanto quanto eu, né? Acho que a gente tem uma troca muitas vezes muito angustiante, né? Frente aos casos que surgem e a dificuldade que nós profissionais temos ao nos depararmos com questões da possibilidade de um abuso ou de uma negligência, e aí como nós podemos lidar com esse tipo de situação. E é claro que a nossa live surgiu em função dessa questão do menino Henry, é óbvio, mas existem muitos Henrys, né, que vêm morrendo e sofrendo por aí, e a ideia é falar também sobre ele, mas, assim, como nós, profissionais, podemos lidar com esse tipo de situação da melhor forma possível. Então, eu acho que, me parece que é uma preocupação sua também, e eu acho que a gente gostaria de trocar aí com o público nesse sentido. É, na verdade, toda vez que esse tipo de situação ocorre, vem à tona a questão do relato da criança. Né? Então, com relação ao menino Henry, porque não se ouviu a criança, porque não se ouviu a criança pediu ajuda, disse que não queria estar com a mãe, né? Então, assim, a recusa da criança em estar com aquele padrasto, que nesse caso me parece ter sido uma coisa real, né? Em função do maltrato. Mas aí eu vou fazer aqui um pouquinho, literalmente, advogado do diabo, né? A gente sabe muito bem que em inúmeras situações, quando envolvem as questões de família, a fala da criança, ela pode muitas vezes vir contaminada com o desejo de um dos pais.
né? Como é que a gente vai? E aí é a nossa pergunta diária, é a nossa luta diária, né? Até que ponto a fala dessa criança, porque no caso específico a gente viu muito bem que o próprio, uma das partes dizia o seguinte, não, é só uma adaptação, porque a criança está com ciúme, é muito recente. Isso acontece e a gente sabe que acontece. Sim, sim. Né? A gente sabe que acontece. Então, qual é o nosso limite? Sabe? Qual é a nossa linhazinha? Qual é a nossa linha essa linha tênue? tênue, né? Uhum. Exatamente. Na verdade, Alexandra, assim, existe a questão do diagnóstico diferencial, por exemplo, frente a uma recusa, a recusa da criança frente a um genitor ou frente a um padrasto, né? Você pode ter os ciúmes da criança, você pode ter um genitor ou alguém da família que tenha dificuldade em gerenciar crianças, por exemplo. Você pode ter um transtorno psiquiátrico, você pode ter tem uma série de questões, né, que precisam ser avaliadas de uma forma adequada para que a gente não fique nessa simplificação do relato da criança. A criança não quis, então ela está sendo abusada, né? E isso é muito simples demais, né? Então Exatamente. é muito simples, né? E aí provavelmente vai ter gente que está assistindo a gente que vai dizer assim, ah, mas que absurdo, né? O que essa psicóloga está dizendo, a criança diz que não quer ir, aí você tem. Gente, o que eu acho que eu e você falamos o tempo todo, né, é que precisamos ampliar a escuta para além do É relato da isso. criança. O que a gente fala é Aí a podem, só que podem contextualização. dizer o seguinte, podem dizer o seguinte, ah, Alexandra, mas de repente não vai ter tempo, como foi o caso do menino R, né? Esse caso especificamente me parece que algo vinha acontecendo e que não foi identificado, até porque assim eu não sei dos detalhes, aí você me Isso é corrija muito se eu estiver errado. perigoso, a gente tem que tomar um certo cuidado, Me parece porque que esse pai ele estava com essa criança de 15 em 15 dias, então eu não sei. Então ele talvez, por causa de trabalho, não pudesse acompanhar isso de uma forma mais corriqueira, né? Então, assim, uma criança com um tipo de abuso físico e emocional do jeito que aconteceu, né? Ele provavelmente vinha dando sinais, né? agora, eu Pelo que acho me que nesse caso, a gente tem que falar uma coisa muito importante, né? Eu acho que, e eu volto a repetir, que a gente fala, a gente não pode falar sobre o caso, porque o caso a gente só conhece o que aparece na mídia. Então, sim, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente realmente não sabe. O que eu digo para você é o seguinte: mais importante do que ouvir a criança, a meu ver, nesse caso, foi a negligência dos adultos. Foi uma mãe que sabia que a criança sofria, foi uma babá que sabia que a criança sofria, foi uma avó que sabia que a criança sofria, foi uma empregada que sabia que a criança sofria. Foi. sim, sim, Então, sim. eu acho que a gente tem que. São duas coisas diferentes, tá? Na minha opinião. Uma é o fato da oitiva da criança, a escuta da criança. Nesse caso, ao que parece, não tinha nem processo. Ao que Uhum, parece, não existia sim, processo. sim. Os pais conseguiam se resolver e tinham um diálogo razoável, né? Então, eu acho que a gente tem que entender uma coisa muito importante. Eu digo isso há muitos anos, muitos anos. Não é toda mãe boa, nem todo pai ruim. Nós temos que lembrar que são pessoas. Pessoas são boas ou ruins. Então, não é porque é a mãe que vai ser o melhor para a criança, não é que é o pai que vai ser o pior. Isso é fato. A gente precisa entender que pessoas podem ser boas ou ruins. Esse é o primeiro ponto. E eu acho uma coisa, Andréia, que eu tenho visto e você também, que é o seguinte, e aí eu acho que essa discussão passa um pouco mais pelo nível dos profissionais, que é o seguinte: quando a gente fala da escuta, a gente tem que lembrar que quando eu sou contratada para defender um caso ou para ajuizar uma ação, eu tenho o limite. O meu limite é o limite ético. Eu não posso, enquanto advogada, prejudicar uma criança ou uma parte. Seja com mentira, seja manipulando a verdade.
Da mesma forma que você, enquanto assistente técnica, e a gente fala isso sempre, a gente fala isso sempre, a assistente técnica, ela não está ali para dizer o que eu quero ouvir. Ao contrário do que as pessoas pensam, eles acham, não, eu vou contratar a Andréia como minha assistente técnica porque ela vai puxar a sardinha. Isso eu já cansei de ouvir. Ela vai puxar a sardinha. Gente, quantas vezes, vocês não sabem e podem até não acreditar, quantas vezes a gente chega no momento que eu consulto a Andréia e a Andréia diz, olha só, nosso cliente está todo errado. O que a gente pode fazer para melhorar? Eu acho que isso é porque as pessoas não entendem que em família não tem vitória, gente. Não tem vitória. Concorda comigo? Sim, plenamente, plenamente. Não tem vitória e a gente tem que sempre olhar pelo bem-estar da criança e do adolescente nessas questões, né? Então, essa questão, muitas vezes, do relato, de embasar apenas no relato da criança, muitas vezes vai contrariar os seus interesses, o seu bem-estar emocional, né? Outras vezes não. Então, assim, é óbvio que o relato da criança precisa ser levado em consideração, é óbvio. Precisa se ter uma escuta, precisa, né, parar, ouvir o que essa criança está dizendo, mas isso precisa ser contextualizado, né? Precisa se entender qual a dinâmica de funcionamento daquela criança e a dinâmica de funcionamento daquela família específica, né? Se existe um padrão de abuso dentro daquela família, se existe um padrão de negligência dentro daquela família, ou se não existe um padrão, né, de negligência e abuso, se existe um padrão de alienação parental, ou se não existe, como é que é esse contexto? É claro, é óbvio que, frente a um relato grave, alguns cuidados vão ser tomados, né? Principalmente nós, né, Alexandre? A gente tem um cliente que está sendo, por exemplo, acusado de abuso sexual. A primeira coisa que a gente vai fazer, olha só, você tem que ter cuidado, né? Você não vai estar com essa criança sozinha. Olha só, é isso, gente. Né? Nós, como profissionais, e o nosso cliente, que se ele é inocente, ele vai dizer, não, olha só, vai estar com babá, eu vou botar câmera porque eu não fiz nada. Então, o objetivo maior, né, nosso, enquanto profissionais, advogada e psicóloga, a gente trabalha muito junto e a gente tem essa troca quase praticamente diária, né, Alexandra? Que assim, o que a gente faz com isso? Às vezes a gente se depara assim, o que a gente faz com isso? Você vai, a Alexandra falou assim, André, escuta essa criança e vê o que você acha. Né? Quantas vezes, né? Quantas vezes a gente faz isso? Muitas vezes. E às vezes eu digo, olha só, essa criança está no meio de dois malucos. Né? Exatamente. Quantas vezes assim, ela tinha que ter um terceiro para ficar com ela. E aí, o que eu faço? Assim, olha só, eu vou avaliar, vou botar um relato, vou apavorar os dois. Vou apavorar os dois. Quantas vezes eu não falo isso para você? Eu vou dizer, porque a situação muitas vezes é grave, você vai dizer assim, isso é gravíssimo. Né? Ou quantas vezes, né, você já me encaminhou e eu vejo indícios de um abuso, mesmo que seja uma avaliação parcial. Né? E aí eu coloco aquilo e peço para que isso seja ampliado, a investigação seja ampliada. Porque, assim, é óbvio que ninguém vai deixar uma criança que está sendo abusada, né, e negligenciada na mão de um adulto né, que não tem esse olhar para ela. Mas, assim, o que eu estou dizendo, né, o que a gente diz por outro viés, é que o relato da criança unicamente não pode ser a única prova de algo cabal, né? A gente tem que lembrar também, que eu acho que é importante, né? Porque a gente está tratando em cima de uma situação extrema. Né? A gente está tratando uma situação extrema, uma situação que, assim, todo mundo está sofrendo, todo mundo. Eu não conheço uma pessoa que não esteja sofrendo com essa situação que está acontecendo. Mas a gente tem que lembrar que os abusos infantis, eles passam por outras situações também. Como, por exemplo, alienação parental é um tipo de abuso infantil. E hoje é até considerado tortura psicológica. Alienação parental com implantação de falsas memórias. Outro dia você deu uma aula sensacional sobre implantação de falsas memórias, tratando disso com uma forma muito técnica. É preciso que os profissionais da área de família, eles se especializem e entendam que família
Quando você faz um divórcio, lá, ok. Quando você envolve uma criança ou outras crianças, a gente precisa ter uma visão e uma percepção diferenciada. Né? Não dá para simplesmente chegar. Eu já tive uma situação, você sabe disso, em que eu cheguei para a juíza e pedi que a advogada da outra parte fosse afastada do caso, fazendo uma correlação com o direito criminal. Nem existe isso, mas eu criei essa situação. Porque a advogada que a mãe contratou para a criança, ela estava indo contra os interesses da criança. Né? Sim. Então, a gente tem que entender que, às vezes, nós profissionais, nós advogados, quando estamos por uma das partes, a gente tem que lembrar que a gente tem uma criança no meio. Brigar no processo nem sempre é atender o melhor interesse da criança. Então, a gente tem que ter essa visão. Né? O papel que o Ministério Público faz ou deveria fazer de advogado da criança, muitas vezes ele não consegue fazer de forma muito em razão do número de processos e tudo mais. Então, a gente tem que entender. Eu me preocupo com as crianças. Me preocupo com a utilização dessas crianças por uma mãe ou por um pai ou por um outro parente qualquer como forma de vingança. Né? Que uso se faz? Eu acho que a pergunta é essa. Que uso eu faço desta criança para satisfazer o meu desejo de vingança, né? Eu acho que isso é uma coisa importante e me questiono diante da atuação de determinados advogados que estão na mídia ou que não estão, que tipo de profissional é este que não se preocupa com o melhor interesse da criança? Entendeu? Isso é uma coisa que muito me chama a atenção. Muito me chama a atenção. Né? Eu tenho vários amigos advogados, a gente troca, o teu cliente, a gente liga um para o outro, diz, a situação dá para fazer acordo, não dá, como é que a gente pode resolver? E eu acho que a tentativa de solução para a criança, e eu digo, sempre falei e repito, que quando numa seara de família as partes permitem que um terceiro decida a vida delas, ela está assinando um atestado de incompetência. Porque ninguém melhor do que eu, Alexandra, para saber como a minha família funciona. Então o juiz vai lá e ele vai decidir, porque o papel dele é decidir. Ele vai decidir no padrão. Ponto. Entendeu? Então as pessoas têm que ter em mente que nos processos de família, a gente precisa trabalhar com o que é melhor para os nossos filhos. A gente, quando ouve uma mãe ou um pai chegam para mim falando, porque meu filho não quer ir ou minha filha não quer ir, por que razão não quer ir? Aí eu peço para você conversar, eu peço para você falar com essa mãe. Muitas vezes a pessoa cai em si. Muitas vezes essa criança, ela está repetindo o padrão da mãe. Ou muitas vezes, gente, vocês, quem tem filho sabe disso, a criança está brincando, está vendo um desenho, aí você diz assim, atende o telefone aqui da mamãe. Não quero. E não é alienação parental, é simplesmente porque a criança está ocupada com outra coisa. Não é isso? Não é assim que funciona? Sim, com certeza. Com certeza. E agora, assim, o que eu acho que você está falando e que eu acho que a gente precisa pensar são essas relações onde a criança é colocada como objeto. Exatamente. Seja na alienação parental, seja no abuso psicológico, físico e sexual. E que muitas vezes ela é colocada como objeto também por nós profissionais. Né? Se você entra, por exemplo, como advogado, olhando só o seu cliente. Né? Ou se você, enquanto psicólogo, entra só no viés, né? E na fala da mãe, do pai, da avó, seja lá de quem for. Então, assim, o objetivo sempre é tirar a criança do lugar de objeto, olhá-la como um sujeito de direitos, né? Mas entendê-la dentro de um contexto, óbvio. Né? O relato e a palavra dela ela vai ter todo o nosso respeito. Claro. Né? Porque muitas vezes a criança está ali reproduzindo falas de recusa porque ela está sendo colocada como objeto. Né? E a gente precisa tirar ela desse lugar de objeto para que nós possamos ajudá-la da melhor forma possível. Né?
Então, isso é uma questão que eu acho que você está falando. A outra que eu acho que né, é sobre essa questão do relato, né? E desse tipo de caso grave que mobiliza todo mundo, e as pessoas ficam, mas como é que tem que ouvir a criança? Tá, tem que ouvir a criança, mas tem que contextualizar. A outra questão que eu acho que vem à tona é, é a gente tem que olhar sempre os sintomas, Sim, né? Quais são os sintomas? Mas espera aí, sintomas, somente sintomas, não dão diagnóstico, exatamente. né? Então, Exatamente. assim, cansamos nós de ver processos onde existe acusação falsa de abuso físico, porque a criança bateu correndo, se machucou e ficou com manchinha roxa, né? Exatamente. Ou, mas aquilo é algo repetitivo, né? Assim, questões, né? Qual é a intensidade dos sintomas, qual é a frequência dos sintomas. Então, assim, os sintomas precisam também ser levados em consideração dentro dessa postura maior. Mas, Exatamente. assim, não é porque a criança, porque aquele dia ela não dormiu, aquele dia ela se masturbou, porque ela chegou roxinha. Na verdade, né, os sintomas são importantes, mas eles não podem ser levados de forma isolada. E Andréia, o que me preocupa nesse. você tá Mas o que me falando preocupa. no sintoma, eu me lembrei agora do filme que eu assisti no final de semana, o Fuja. Você já Maravilhoso. assistiu? Amei, Eu acho que amei, quem amei, puder assistir, amei, assiste, porque é um filme que fala de amei. sintoma, mas o sintoma produzido. Então, é muito interessante. Você sabe que alguém me fez uma pergunta aqui agora, a Malinda. Ela fez uma pergunta aqui que eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho isso. É difícil porque tem muita pergunta e eu não estou conseguindo responder. Mas ela diz o seguinte, Andréia: como lidar com o mantra das varas de família de achar que a criança sempre tem que conviver com os dois genitores, mesmo diante da recusa da criança em ir, e mesmo quando se verifique que não se trata de AP, de alienação? Eu vou dizer o que eu acho. A criança tem sim que conviver com ambos os genitores. Isso é a regra. Isso é a regra. Em qualquer. Agora, as exceções devem ser tratadas como exceção. Da mesma forma que a regra é a guarda compartilhada, que a regra é que pessoas sejam boas, nós temos que saber lidar com as exceções. Eu acho que a Uhum. gente não pode. Existem algumas falas, né? Existem algumas falas das varas de família, de uma forma geral, que a gente precisa pensar. Uma delas é uma convivência maior atrapalha a rotina da criança. A rotina da criança é aquela que os genitores impõem à criança. Eu acho que e aí a gente volta ao assunto da contextualização. Cada família tem uma rotina diferenciada. E a gente precisa que as pessoas entendam isso, né? Como a gente tem clientes que trabalham embarcados. Então a criança fica 15 dias com um, 15 dias com outro. Nem por isso a criança sofre, porque aquela relação, elas estão bem. As pessoas estão bem, estão dando segurança à criança. E foi estabelecida, a relação foi estabelecida daquela forma, né? Exatamente. É isso. Então a gente precisa, enquanto profissionais, a gente precisa ter alguns conceitos. E esses conceitos têm que ser livres de preconceitos. O que às vezes é muito difícil. Né? E aí eu dou um exemplo que pode ser que briguem comigo. Uma psicóloga que tem uma determinada religião e que não aceite determinados posicionamentos, se ela não conseguir se livrar desses preconceitos, ela não vai conseguir tratar, por exemplo, de uma criança envolvendo duas mães ou dois pais. Uhum. Então, a gente precisa entender que o nosso preconceito não pode interferir no nosso trabalho. Eu acho isso muito importante, porque eu já vi pessoas, tanto advogados, quanto se utilizando de preconceitos para lidar e atrapalhar, e na verdade atrapalha o bem-estar dessa criança. Uhum. Eu Sim, acho que sim. isso é importante, a gente precisa ver. Esse filme, o Fuja, você está falando de sintoma, que o sintoma não pode ser o único ponto, né, de busca. O sintoma é o que ele é, um sintoma.
E a gente tem que buscar a causa do sintoma. E para quem não viu, o Fuja é um filme que fala sobre a síndrome de Munchausen by proxy, né? Que é a produção de sintomas, né, numa criança, numa adolescente, com objetivos pessoais, né? No caso, você produz os sintomas na criança. É muito, muito, muito bom o filme, excelente, O muito filme é bom. sensacional, o filme é sensacional, né? Se baseia na história real, se baseia naquele, até no seriado, no The Act, né? E Uhum. é muito bom. É muito bom. Eu acho que vale a pena as pessoas entenderem. Alexandra, deixa eu só voltar a essa pergunta aí que você citou. É, só para reforçar o que você está dizendo, é claro que assim, cada processo ele tem que ser olhado individualmente, cada família tem que ser olhada individualmente, a convivência ela vai ser específica para cada família, da mesma forma que a possibilidade de que não haja convivência de forma integral e liberada para um dos genitores, se for o caso, isso vai ser avaliado também. Né? Então, existem pais, né, e familiares que possuem dificuldades e geram problemas para o menor, né? Eles bypassam o melhor interesse da criança e isso vai ter que ser cuidado. Isso é fato. Agora, é importante também saber que, por exemplo, a guarda compartilhada, né, a convivência ampla de ambos os genitores, também ajuda e ajuda a prevenir os abusos. Porque se você tem um só abusando, como é o caso do filme, né, Alexandra? Né? O abuso ele fica escondido, né? Se você tem mais de uma pessoa convivendo integralmente com a criança está sendo abusada por um dos dois lados, isso fica mais fácil de ser identificado. Né? E do outro ficar atento também, né? Na hora de praticar algum mal a essa criança e esse adolescente. A gente volta, né, numa coisa muito importante, que é a responsabilidade de todos os adultos que cercam uma criança. Todos os adultos. E aí nós vamos falar com a escola, o psicólogo, o médico, tanto assim que os médicos têm por obrigação denunciar quando há qualquer tipo de suspeita de abuso. Né? Isso eu acho que, às vezes, eles podem denunciar uma coisa que não foi abuso? Podem. Mas aí, nós estamos trabalhando com o princípio do melhor interesse da criança e a gente vai voltar para a exceção e para a regra. Né? Denúncia no sentido de investigar, né? Ele não Exatamente. Ele precisa ser taxativo, mas ele pode pedir para que aquilo seja investigado, né? Eu acho que é esse o objetivo de nós enquanto profissionais, né? Se eu avalio uma criança e eu percebo naquele relato, né, indícios, né, de uma criança, por exemplo, amedrontada, né, um relato consistente, coerente, né, uma criança envergonhada, né, uma pessoa, o adulto que está trazendo com um contexto, né, que se encaixa naquilo, eu posso levantar os indícios e pedir para que isso seja investigado. De uma forma ampla, ao invés de dizer, por exemplo, que aquele relato, como nós vimos já várias vezes, né? Aquele relato quer dizer, então, que o pai, o tio, o avô abusou na data tal, do jeito... Exatamente. Né? E eu acho que essa é a diferença, né? Então, é o cuidado... Voltamos à questão, né? Eu acho que são dois pontos muito importantes. Um é a ética do profissional. Primeiro ponto, e repito e vou repetir a vida inteira, né? Não é porque o profissional é contratada, não é porque a profissional é contratada da parte que ele vai dizer o que a parte quer ouvir. Existem profissionais assim? Existem, gente. Eu não vou dizer que não existe. Eu já cansei de perder cliente porque eu chego para o cliente e digo, dessa forma não dá para ser feito. Ou a gente vai fazer da forma correta, o que é o melhor para o seu filho, ou eu não vou trabalhar. E não trabalho, você sabe disso. Entendeu? Você é a mesma coisa. Se você entender que o teu trabalho vai ser utilizado para um meio que não é o meio correto, que é o princípio do melhor interesse da criança, a gente não vai fazer. Agora, eu acho uma coisa importante que a gente precisa ver.
André, eu acho que, assim, até fizeram uma pergunta aqui interessante, dizendo, um filho que retorna da visitação falando, papai disse que se eu gostar do namorado da mamãe, ele vai ficar triste, isso é ato de alienação parental? É ato de alienação parental, sim. Entendeu? É ato de alienação parental. A gente tem que evitar esse tipo de coisa, porque isso traz muitos prejuízos à criança. Fazer com que a criança se divida é muito ruim. A gente Agora, tem que Alexandre, lembrar... o pai falou isso uma vez, é ato de alienação parental, mas ele falou uma vez só. Gente, vamos, acho que é o bom senso. Agora, isso Exatamente. acontece todas as vezes que ele vai para casa da mãe, né? E se a criança é manipulada, né, a não gostar do namorado, o padrasto, seja lá o que for, isso é diferente, né? Então, é ato de alienação parental, mas a gente precisa ver a frequência e a intensidade disso, né? É Tá? isso. Entendeu? Eu acho que tudo. Aí voltamos ao que a gente fala desde o começo. Contexto. Contexto. Um dia o pai estava de mau humor e falou: É o isso. namorado da sua mãe, ele é Ele é horroroso. um saco. Ele é um Gente. saco, exatamente. Você não me fala desse cara. Ou a mãe falou: é namorada do seu pai, uma perua e acabou. Gente, vamos relativizar, né? Vamos trabalhar com o racional. Porque eu acho que é importante falar isso, Alexandre, senão, né? Senão as pessoas estão vendo. Então ele falou mal aquele dia, isso é alienação parental. Gente, ato é uma coisa, alienação parental né? Ela é algo mais amplo, né? Então, é Eu isso que acho deve que ser discutido. tem uma outra coisa importante aqui. Tem um rapaz, o Luciano, aqui, que está falando uma série de coisas, está dizendo que ele está sem ver a filha e que isso acontece porque ele é homem. Olha, Luciano, você me desculpa, mas não é bem assim. Nós temos inúmeros casos em que os homens ficam com a guarda dos filhos. Tudo é uma questão, e aí a gente volta, né? Eu não posso opinar num processo que não está com a gente não conhece o processo, que está nas mãos de outro advogado. Mas tudo é a forma que se faz, o tipo de profissional que se contrata, o tipo de trabalho que é feito. Eu não tenho como opinar. Mas essa questão de que só as mulheres ficam com a guarda não é verdade. Não é verídica. E se fosse assim, não haveria um movimento tão grande no Brasil de mães que perderam guardas de filho e que estão tentando eliminar ou extinguir a lei da alienação parental por argumentar que essa lei foi feita para defender pedófilos e agressores de menores. Então, eu acho que a gente não pode generalizar. O seu caso é um caso específico que tem que ser estudado. E cada um, e é isso que a gente diz, a gente não pode opinar em processo em andamento na mão de outro profissional. A gente pode falar de forma genérica, sim. E no genérico, a gente vê muitos pais ficando com a guarda de filhos, avós ficando com a guarda de crianças, entendeu? Quando é feito um bom estudo, quando é feito um bom trabalho pelos juízes e pelos profissionais das varas de família, a gente tem um bom resultado. Então, a gente não pode generalizar. Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem tudo é alienação, nem tudo não é alienação. Eu acho que a gente tem que trabalhar, como eu falei desde o começo, nem toda mãe é boa, nem todo pai é ruim. Então, a gente precisa colocar isso de uma forma muito clara para que as pessoas parem de criar uma guerra de gênero. Porque isso é o que eu vejo acontecer muito, né? As pessoas se perdem, você sabe disso, se perdem com uma guerra de gênero. E não é uma guerra de gênero. A gente tem que lembrar que quem está na guerra, a criança é a única que tem que ser protegida. Não deveria nem estar participando de guerra. Sim, sim, com certeza. Entendeu? Então, eu acho isso importante porque as pessoas ficam falando: eu sou homem, não tenho a guarda do meu filho. Não é assim, gente. Não é assim, tá? Existem pais bons, mães ruins, existem mães boas, pais ruins, existem os dois ruins, os dois bons. A gente faz um recorte, a gente sabe disso. Quando a gente fala aqui, a gente está fazendo um recorte muito pequeno da realidade, que é um recorte das famílias que estão em litígio. Não é? Então, nesse caso... Posso discordar? Olha só, o que eu estou dizendo é o seguinte, a gente
a impossibilidade da generalização. É isso que eu estou dizendo para você. Existem famílias que se entendem sem problema. Existem pais e mães que fazem ótimos acordos, mas existem os outros que não conseguem. E para isso a gente está aqui. Então a gente tem que trabalhar com o nosso recorte de realidade. Sim, sim. E nesse Aliás, recorte a gente tem a uma das coisas contextualização. que, uma das coisas que mais me deixa feliz é quando eu recebo aqui um ex-casal vindo ao consultório juntos em função do filho, né? E Exatamente. eu fico muito feliz, né? Mas assim, deixa eu só discordar um pouquinho de você. Deixa, deixa. Eu entendo que a época lá que a gente começou a trabalhar, existia sim um jogo de poder, né? Não com relação a gênero, mas de poder com relação a, 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 a homens e mulheres, mas não com relação a gênero, mas com relação a poder, né? Sim, Até 2013, 87% das guardas eram unilaterais maternas. exatamente. Então, se eu tenho a guarda, na hora da separação e do litígio, eu tenho poder de barganhar com o filho. Né? Então, Exatamente. só para esclarecer, porque assim, não é de gênero, é uma questão de relação de poder. Né? E aí, nisso, os homens, as mulheres tinham maior poder sobre os filhos, né? E essa questão, assim, e aí muitos pais não gostam quando eu falo, desde quando eu comecei a trabalhar lá em 1998, muita coisa mudou, né? Que as pessoas não Eu não concordam. lembro. Eu não lembro que eu É, não era nascida nessa ah, época. você não era nascida, é verdade. Eu sou bem mais velha que Não você. era nascida. Então, assim, as coisas estão evoluindo. A gente está vivendo uma mudança histórica, né? Exatamente. E concordo sim que tem muita coisa ainda para ser mudada, né? E aí, assim, eu acho que nós falamos, eu e a Alessandra acompanhamos muita inversão de guarda, né? Então, assim, quando a coisa é bem feita, quando você tem né, todo um aparato jurídico funcionando e a coisa funciona, né? Então, e se não é inversão de guarda, é uma determinação de multa, né, advertência, seja lá o que Exatamente. for, no sentido de dizer assim, olha só, você vai passando, você está passando por cima do direito do seu filho É um de abuso. Você construir. está Você abusando está abusando dessa. psicologicamente do seu filho no Exatamente. caso da alienação parental. Da Exatamente. mesma forma, que a própria lei tem sido questionada, e grupo de mulheres que questionam a questão de que elas não podem denunciar abuso, porque senão vai dizer que é alienação parental, isso só é feito se existe uma avaliação muito superficial das questões, né? Eu já Então, falei que o dia que alguém conseguir reverter uma guarda só falando isso, assim, fui lá, acusei de abuso. Não, olha só, o dia que conseguir eu rasgo minha carteira. Faço assim e rasgo, porque a gente sabe o quanto é difícil a gente fazer essa prova. A gente sabe quanto sofrimento nesses processos acarreta uma família. Quanto tempo uma criança fica sem ver um pai ou uma mãe. Mães, só para vocês saberem, gente, mães também são acusadas de abuso, tá? Não é só pai. sim, Entendeu? sim. E eu tenho muitos casos, mas isso não é para me vangloriar, não, de inversão de guarda. Não é. É que a gente tem que avaliar o seguinte: a guarda física do menor, ela tem que ser deferida àquele genitor, pai ou mãe, que possua melhores condições de permitir que essa criança conviva com tranquilidade com o outro. É isso. Nós não estamos falando. E aí a gente tira essa relação de poder. E para isso veio a guarda compartilhada. A guarda compartilhada, e todo mundo briga muito comigo, briga porque eu digo, a guarda compartilhada não significa somente divisão equânime de tempo. Porque se assim o fosse, pais que residem longe dos filhos não poderiam ter a guarda compartilhada. Entendeu? O ideal é que a gente tenha uma convivência equânime entre pai e mãe. Esse é o ideal. Mas muitas vezes um pai mora num estado, o outro mora no outro, e essas crianças precisam. O que seria a guarda compartilhada? O exercício dessa guarda compartilhada seria uma divisão de tomada de decisões. É aquela coisa assim, não é porque é meu filho, que eu vou decidir em que escola estuda, que tipo de atividade faz. Eu posso discutir com o meu ex ou com a minha ex.
Entendeu? Então, eu acho que esse é o conceito de guarda compartilhada. Voltando a dizer que o ideal é a divisão equânime de tempo. Né? A Valéria falou uma coisa, equilíbrio os deveres do poder familiar. É exatamente isso. A guarda compartilhada é um equilíbrio de direitos e deveres. Né? E isso, a gente tem que lembrar que dividir determinadas decisões, eu não sei aqui quem é pai e mãe, mas quem é pai e mãe sabe o quanto é difícil criar um filho. O quanto é difícil. Muitas vezes você diz, errei tudo, tá tudo errado, fiz errado, briguei. Gente, é muito difícil. Então, a gente precisa do outro para ajudar a criar. Até porque para direitos e deveres, né? Para direitos e deveres, né? Porque aí que é só passear não dá, né? Mas é isso que eu tô falando. Olha até só. Dá, mas eu ouvi de isso Juíza. diz respeito ao filho. Mas eu não ouvi é ao outro. Na semana passada uma coisa muito interessante. Num caso, eu estava fazendo uma audiência em que o pai a mãe e o pai têm a guarda compartilhada, só que o pai se recusa a falar com a mãe, mas se recusa. Ele entra com uma ação atrás da outra e se recusa. Ela manda e-mail, ele não responde. Ela manda WhatsApp, ele bloqueia. Ela telefona, ele não atende. E aí, ela precisou, por conta da pandemia, ela precisou mudar essa criança de escola. Por quê? Porque ela perdeu o emprego e o dinheiro da pensão não era suficiente nem para pagar a escola. Muito bem. Ela mandou inúmeros e-mails para esse pai e ele se recusou a responder. Ela foi e mudou de escola e comunicou. Aí ele veio para a juíza alegando, isso é alienação parental. Ela falou, meu senhor, deixa eu lhe dizer uma coisa. O senhor tem a guarda compartilhada, tem aqui 5 ou 6 e-mails que ela lhe mandou. Quando o senhor se omite, ela tem o direito, dever de tomar a decisão. Ela lhe perguntou. Então, a guarda compartilhada não é um direito eterno de você torturar o outro. Respondo se quiser, se eu não quiser, não respondo. Então, a gente tem que entender que a guarda compartilhada, ela passa também pela educação pessoal, pela maturidade. Eu brinco com os meus clientes, eu digo o seguinte, olha só, você tem que mandar um e-mail para o seu ex ou para a sua ex, faz o seguinte, escreve como se você estivesse escrevendo para o seu porteiro. Com educação. Você não trata o porteiro sem educação, trata. Diz, oi, boa noite, como vai? Até logo. Pronto. É simples, não é ser educado? Curto, breve e objetivo, né? Exatamente, curto, objetivo e educado. Eu não preciso ser fofa nem gentil. Eu preciso ser educada. É só isso. Posso levantar uma questão que... Tenho medo, pode. Tenho medo, mas pode. Não, assim, tem a ver com o assunto, mas assim, é porque eu fiz um vídeo para uma campanha que está acontecendo no Facebook, não sei se você já viu, que é do Diário de um Alienado, que é Filho Não É Mobília, que é sobre a mudança súbita e injustificada de crianças de cidade e estado, né, como um ato de alienação parental. E aí, para variar, eu fui atacada, né, nas redes sociais. E aí, assim, por que vocês que defendem a lei da alienação parental, porque vocês, então... E quando a criança... E o que vocês dizem da busca e apreensão? Isso é tratar filho como mobília. Mas, assim... Uma busca e apreensão, ela só é... Olha só, aí eu vou dizer uma coisa. O pai ou a mãe que desobedecem tantas ordens a ponto de permitir que um filho passe por uma busca e apreensão, eu sempre disse, não merece deter a guarda física dessa criança. Isso é uma opinião minha. Porque, é um absurdo uma busca e apreensão, a criança sofre. Mas olha só, ela sofre sim, mas quem foi que permitiu que aquilo acontecesse? Nenhum juiz no mundo, eu não conheço nenhum no Brasil, que assim, eu chego lá e digo assim, olha, eu não consegui ver, minha cliente não conseguiu ver o filme, me dá a busca e apreensão aí. Olha só, eu não consigo ver isso. Então, a gente tem que colocar, o que acontece muito, né? Eu até brinco, eu digo pra você, quem não tem hater não é famoso, né? A gente apanha nas redes sociais o tempo inteiro por conta disso. Mas eu só coloco uma coisa muito simples, eu acho assim, a gente tem que defender o que é certo.
né? E o que acontece nesses casos específicos? Você sabe disso. Quando essas pessoas vão a público falar, fulano fez uma busca e apreensão, você está defendendo isso ou aquilo, a gente tem que lembrar o seguinte, quem está aqui ouvindo não conhece o processo, não sabe quantas avaliações foram feitas, não sabem quantos processos... Quantas tentativas foram feitas de resolver? Exatamente. É muito fácil chegar, a gente tem casos aí que a mãe acusa o pai 3, 4, 5 vezes de abuso sexual. A gente tem casos, você sabe disso. Chega um ponto que o juiz diz, chega, não dá nem mais para ficar perto dessa mãe. A gente tem casos em que a mãe provoca o abuso sexual no filho. A gente tem casos que a mãe, todas as vezes que a criança volta da casa do pai, ela leva a criança num pediatra e diz, a criança não dormiu, e a criança está com diarreia porque voltou da casa do pai. Depois de 6 meses, ela tem uma ficha deste tamanho, e aí chega para o juiz e diz assim, olha aqui, excelência, todas as vezes que vai para a casa do pai, a criança... Só que aquilo ali é o relato de uma mãe. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado. E aí volta, né? Nós, advogados, e eu falo pelos psicólogos também, porque a Andréia, a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente trabalha. A gente tem que tomar muito cuidado. Quando essas pessoas vão em redes sociais fazer essas campanhas histéricas, porque eu entendo que são campanhas histéricas, eu sempre fui da tese que quem muito grita, pouco tem a dizer. Né? Quem tem o que falar, fala, prova e acabou. Entendeu? Uhum. O Ricardo está até falando aqui, né? O Ricardo entrou aqui agora, diz, inclusive, vi em um perfil o uso de vídeos fazendo busca para denegrir a lei da alienação parental. Mas ninguém posta o vídeo porque isso aconteceu. É exatamente isso que a gente está dizendo. Uma busca e apreensão, ela pode ser de 2 formas, gente. Para quem não sabe, a busca e apreensão acontece assim. O oficial de justiça bate na porta e diz assim, boa tarde, Andréia, tudo bem? Eu sou oficial de justiça, vou levar seu filho para ficar com o pai. Você pode fazer um escândalo, se agarrar à criança, ter um ataque histérico e ficar berrando, o que vai causar um estresse muito grande para essa criança. Ou você pode simplesmente dizer, meu filho, olha só, você vai ficar com seu pai. E acabou, e depois você decide. Então, o comportamento dessa pessoa, ela eu acho que ela é fundamental. E esse tipo de comportamento já demonstra o que ela faz no curso do processo. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que as varas de família estão, hoje, mais ainda com a história da pandemia, está tudo muito lento, está tudo muito difícil. Né? Tá tudo muito difícil. Então, a gente precisa... Pior, né? Tá tudo muito pior. Inclusive, assim, com essa questão da pandemia e a dificuldade de trocas maiores e dificuldade, porque você sabe, né, Alexandra, e eu acho que é importante dizer para as pessoas, com a pandemia, os processos de alienação parental se acirraram, uma grande parte deles, mas a gente precisa entender também que inclusive, semana passada, eu fiz uma live a convite da Van, do projeto Abracem, lá do interior de São Paulo, e a questão do quanto, durante a pandemia, as vítimas, e aí foi um termo que eu achei muito interessante, assim, o quanto as vítimas de abuso ficaram ocultas também, né, nessa fase, né? Sejam elas de alienação parental, sejam elas de abuso sexual, negligência, quer dizer, tudo, né? O judiciário com dificuldade de atuar. Então, assim, se fala que depois dessa pandemia, né, houve uma denúncia menor de casos de abuso. Deixa eu só falar uma coisa aqui, que estão dizendo, crianças arrancadas de suas mães aos berros sofrem uma violência que nunca mais esquecerão. Mas ninguém disse o que essas mães fizeram do curso dos processos para busca e apreensão acontecer. É muito cômodo essas pessoas se esconderem atrás de um perfil de rede social para tentar denegrir o trabalho sério das pessoas. Isso é muito cômodo. Elas, principalmente, deveriam saber que o melhor interesse da criança é estar com pai e mãe, e não só com mãe ou não só com pai. A criança precisa de 2. A criança é feita por 2 e precisa de 2. Então,
assim, eu não vou aqui nem continuar, não vou aqui nem para continuar esse tipo de discussão com esse tipo de pessoa, porque é lamentável, eles só entram justamente para continuar falando esse tipo de coisa, porque na hora de entrar nos processos, elas não provam nada do que elas dizem, se escondem atrás de um perfil, elas se escondem atrás de um perfil, normalmente fake, normalmente falso, entendeu? E no dia que elas quiserem discutir de forma técnica, no dia que elas discutirem de forma técnica, a gente se abre para discutir, concorda? Enquanto elas preferirem atacar, enquanto elas preferirem ofender, efetivamente eu vou ignorar. E você também faz a mesma coisa, porque Vai passa isso, não vai vale a passa. pena. Entendeu? Então eu acho assim, a gente tá caminhando para o finalzinho, né? Faltam 8 minutos aqui para a gente terminar. Eu acho que a gente ficou eu acho que a coletividade, né, ficou muito preocupada com a oitiva das crianças. Eu acho que ouvir as crianças, eu acho que a nossa intenção aqui é falar sobre as crianças. E estas crianças são quem nos trazem os subsídios. Para muitas vezes a gente perceber que essas mães são doentes e precisam ser tratadas. Ou esses pais são doentes e precisam ser tratados. Então a gente precisa entender, crianças, elas não são objeto, né? Então não podem ser usadas nem pelas mães, nem pelos pais. Uma coisa que eu tenho visto para a gente falar rapidamente é o seguinte: nesse período de pandemia, os laudos e as avaliações, elas estão sendo feitas de uma forma que traz um prejuízo imenso às crianças. Elas, na maioria das vezes, estão sendo feitas por vídeo. E em casos de alienação parental, a gente não consegue, a gente sabe muito bem, não vai ser por vídeo. Numa entrevista com o pai do lado, com a mãe do lado, o alienador, não vai ser por vídeo que a gente consegue verificar nada. Então, isso é uma questão que tem me trazido muita aflição. Muita aflição. E a você também, porque a gente sabe muito bem disso. O Conselho Federal de Psicologia contraindica em situações graves, né? Que isso seja feito online, né, Alexandra? Assim, o problema é que nisso o tempo caminha lentamente, né? Porque se trabalha em esquema de plantão e as situações graves são vistas, e aí, assim, o que é grave e o que não é, né? Então, assim, às vezes coisas que não são consideradas tão graves podem ser, né? E podem tornar-se a ser, né? Se não forem cuidadas de forma breve, né? Então, eu acho que a gente precisa, aí eu volto lá no começo, né? A gente precisa ter profissionais engajados, profissionais, e são muitos, tá? São muitos, tá? Não são poucos, não. A gente tem ótimos profissionais, eu aqui não vou nem perder meu tempo de falar, porque é tanta gente que a gente vai acabar esquecendo. Tem muita gente boa. A gente tem grupos no Brasil inteiro trabalhando de uma forma séria. Entendeu? Então é importante que as pessoas entendam. Os profissionais a serem buscados têm que ser profissionais sérios. Varas de família não dá para ser o amigo ou o vizinho. Não dá para ser. Lamentavelmente, a gente tem profissionais que são sérios, tem profissionais que a gente consegue fazer, e o profissional sério e ético não é aquele que faz o que o cliente quer, é aquele que faz o que é necessário. Entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante. Aí, eu queria dizer assim para você, porque a gente está terminando, eu queria agradecer mais uma vez, né? Eu sempre adoro estar aqui com você. É um prazer enorme. Eu tenho um imenso orgulho de ser sua amiga, de trabalhar junto com você. Queria agradecer a muita gente que está aqui com a gente. Algumas, assim, de algumas pessoas, a Andréia Campos é uma super advogada que está aqui com a gente. Mariana Castruc, que eu amo de paixão.
o Mauro Salomão, que é um super advogado. Eu queria agradecer ao Marcelo Santoro, que está aqui com a gente também. Eu queria agradecer a todo mundo, fora do Rio, daqui do Rio, e dizer para vocês o seguinte, gente, quer conversar e quer discutir questões técnicas, a gente está sempre aqui. Agora, ninguém aqui vai aceitar qualquer tipo de ofensa ou agressão de quem quer que seja. Que a gente não precisa disso. Né? É uma pena, eu repito, que quem não tem o que dizer, grita, ofende e agride. Quem tem o que dizer, faz o que a gente faz, né? Trabalha. Né? Aí. Eu queria agradecer a todo mundo também. Eu vi um monte de gente conhecida aqui, pessoas que estão sempre presentes, pessoas que compareceram hoje. Queria agradecer muito, né? E espero que a gente tenha ajudado e tenha compartilhado ideias. A ideia é a gente conversar sempre em função de crianças e adolescentes. E é isso, principalmente nesse momento, né? Tá bom, gente. Obrigada a todos. Tem muita gente conhecida aqui. Marcelo Latini, que representa o Judiciário com o maior carinho. Ele é oficial de justiça, está sempre disponível para ajudar todos nós advogados, grandes amigos, pessoas que têm muito para trocar, entendeu? Tem muito para trocar com a gente. E que a gente está sempre disponível. Vamos deixar assim, e que nossas crianças sejam sempre protegidas daqueles que são ruins. Seja mãe, seja pai, seja quem for. Né? A gente tem obrigação de proteger essas crianças. É uma obrigação nossa. Amiga, um beijo. Bom descanso a todos. Rebeca tá aqui também, Rebeca Miller. Tem Rebeca. Não dá para falar de todo mundo, muitas parentes, não dá para falar de todo mundo, mas eu agradeço a vocês todos. Estamos aqui sempre presentes para trocar ideia, tá? Um beijo enorme. Boa noite a todos. Boa noite. Até a próxima. Beijo. Beijo. Como é que eu saio daqui, Alexandra? Eu não sei nem fechar, você tá melhor que eu. É no xizinho? Acho que é no xizinho. O meu tá aqui do xizinho, tá? Sair.